Sejam bem-vindos. Este é o Creepy Compacto, um projeto original do canal Intoxic. Apreciem. Intoxic diz: Olá, Creepy amigo. Meus pais sempre me contaram uma história sobre a minha infância que, por algum motivo, eu não me lembrava de nada. História sobre como eu costumava ter um amigo imaginário chamado Bill, que supostamente vivia dentro das paredes com sua cobra de estimação chamada Axel. De onde diabos eu inventava essas coisas eu não fazia a mínima ideia, mas aparentemente eu passava muito tempo com Bill e Axel, pois meus pais sempre me falavam sobre isso quando eu ia visitá-los. Decidi que sairia em uma pequena viagem na semana do Natal de 2009, trabalhando em Manhattan na área de negócios, conquistando muito dinheiro e subindo para a classe média alta nos últimos anos. Decidi fazer uma pausa de tudo isso e passar um tempo na casa onde cresci, na Pensilvânia. Lá pelo dia 20 ou 22 de dezembro, cheguei à casa dos meus pais, onde eles imediatamente me levaram para o meu antigo quarto. No momento em que entrei no quarto, um arrepio percorreu meu corpo. Não que fosse um sentimento estranho, sobrenatural ou desagradável, mas um arrepio pela simples nostalgia, o que era estranho considerando que eu não me lembrava do meu quarto. Eu mal lembrava de qualquer coisa dos meus anos de infância. Apenas me lembro da minha adolescência, na época em que fui mandado para viver com a minha tia por causa do meu transtorno bipolar, o que meus pais não aguentavam mais. Porém, agora que já tenho tudo sob controle, não há mais nada com que se preocupar. Tia Janice estava chegando para jantar na casa dos meus pais, então eu iria revê-la depois de quase 4 anos. Não vou mentir, eu me senti um pouco emocional pensando sobre como mal vi meus velhos e adoráveis parentes desde que consegui um emprego em Manhattan. Mas a minha vida pessoal estava indo bem. Apesar da minha não tão interessante vida amorosa, estava tudo correndo bem. No momento eu estava me encontrando com uma garota chamada Amanda, mas já não nos víamos há algumas semanas devido à sua viagem para o funeral de um tio na Califórnia. O jantar era um assado, feito especialmente pela minha mãe. Outra pequena coisa de que alguma forma me lembro da minha infância. A minha mãe cozinhando e dando o verdadeiro significado para o ditado, assim como a mamãe costumava fazer. Desejei que Amanda pudesse cozinhar assim, ou que sequer ela estivesse ali comigo no momento. No jantar, a tia Janice me contou algumas histórias hilárias sobre a minha infância e outros eventos na casa. Muitos dos momentos festivos e outras reuniões familiares. Infelizmente, não pude me lembrar de nada desses eventos, mas eram divertidos de se ouvir. Depois do jantar, tia Janice teve que ir embora. Então eu a beijei na bochecha e ela se foi. Ela ainda preservava a sua boa aparência, apesar de já estar com seus 70 anos. Eu sorri ao observá-la partindo, pois me lembrei dos meus agradáveis momentos da adolescência enquanto morava na casa dela em Pittsburgh. Agora, ela morava perto dos meus pais, desde que o marido dela, meu tio George, morreu há alguns anos. Lá pelas 11 da noite, meus pais foram dormir e me falaram que eu poderia ficar acordado até quando quisesse, desde que não fizesse muito barulho. Decidi ficar no meu antigo quarto e assistir um pouco de televisão até ficar cansado. Então, foi o que eu fiz. Passando pelos canais até não encontrar praticamente nada de interessante, acabei desligando a TV e ficando apenas a observar o meu velho quarto. Abri meu armário e encontrei os típicos objetos que se encontraria no armário de um garoto. Bonecos, legos e quadrinhos. O que me chamou a atenção, na verdade, foi uma caixa marrom no fundo do armário, obscurecida por uma pilha de roupas infantis. Afastei algumas das roupas e peguei esta caixa enferrujada, abrindo-a para encontrar 6 fitas cassete, todas marcadas com números feitos em uma linguagem que só uma criança pequena poderia fazer. No fundo da caixa, encontrei um pedaço de papel dobrado, retirado de um caderno. Peguei o papel e o desdobrei para encontrar escrito, também na mesma linguagem, As Aventuras de Bill e Axel. Reconheci o nome do meu amigo imaginário e sua cobra de estimação de imediato. Achei aquilo muito interessante e poderia até mesmo dizer que foi engraçado, admito. E sei que isso poderia me ajudar a lembrar das minhas coisas de infância. Com sorte, havia uma câmera no meu quarto também, e ela era compatível com as fitas. Vasculhando a caixa, peguei uma fita intitulada com o número 1 e a pus na minha câmera. A câmera, é claro, cuspiu a fita algumas vezes, mas na terceira ou quarta vez, a fita finalmente entrou. E então a câmera começou a transmitir. Havia apenas estática por uns 30 segundos, até que finalmente
algo apareceu. Era um eu muito jovem, no meio do mesmo quarto onde eu estava agora. O quarto estava extremamente igual. Eu estava sentado no meio dele, com minha cabeça apoiada em minhas mãos, encarando a parede e murmurando coisas incompreensíveis. Pensei que estivesse brincando de esconde-esconde ou algo assim, então não havia estranhado de primeira. Depois de uns 2 minutos comecei a me preocupar, já que a minha versão mais jovem havia começado a murmurar mais alto. Porém, de maneira ainda incompreensível, quase como num idioma desconhecido. O som foi cortado completamente. A imagem começou a tremer. As cores começaram a distorcer. E eu pude ouvir um fraco sussurro vindo do vídeo. Aumentei um pouco mais o volume para distinguir melhor o sussurro. Mas de repente, um chiado de fazer os ouvidos tremerem saiu do vídeo. E uma forte estática tomou conta da tela. Com um salto, corri para a câmera tentando ejetar a fita. Mas é claro que a droga da câmera havia mastigado a fita completamente, destruindo-a. Vasculhei então a caixa, procurando por uma segunda fita. E olha só, encontrei convenientemente, bem no topo da pilha de fitas, outra intitulada com o número 2, com a mesma escrita, infantil. Esta fita começou exatamente como a primeira. Quando finalmente surgiu a imagem, não havia som. Parecia uma continuação da primeira, mas agora o jovem eu encarava a câmera. E a minha cabeça não estava mais apoiada em minhas mãos. Meus olhos possuíam profundos círculos negros ao seu redor, e eu parecia extremamente assustado e cansado. Os sussurros surgiram outra vez, porém mais altos do que anteriormente. Pude ouvir, para o meu horror, um nome ser dito no meio dos sussurros. Patrick! Era o meu nome. A fita foi rapidamente ejetada da câmera, sozinha, largando para trás um bolo de fitas magnéticas emboladas. As fitas estavam destruídas. Não vou negar que, naquele momento, eu já estava quase me cagando. Já sentia que aquela casa possuía algo de anormal. Que aquelas paredes literalmente pudessem falar às vezes. E que eu havia bloqueado minhas lembranças de infância por alguma razão. Isso também teria sido a causa da minha desordem bipolar na adolescência? Bom, é bem provável. Eu peguei a caixa de fitas e corri para o meu carro, sem nem mesmo me despedir dos meus pais, que estavam dormindo naquela hora. E dirigi para longe daquele lugar. Eu estava cansado, mas eu tinha que sair daquela casa. Dirigi para a casa de tia Janice e contei tudo para ela, mostrando a caixa de fitas. Seu rosto sorridente logo se tornou pálido, parecendo quase assustado e nervoso. Ela me pediu que sentasse e relaxasse. Ela se sentou ao meu lado, segurando minha mão, e me contou a verdade por trás de tudo. As fitas eram de um teste psiquiátrico para as minhas atitudes, devido a uma possessão demoníaca que ocorreu em minha infância. Um exorcismo foi efetuado, e quase resultou na minha morte. E quando o demônio deixou meu corpo, acabei sofrendo de amnésia, e foi por este motivo que fui mandado para morar com tia Janice. Acabei retornando para Manhattan, e no outono seguinte, me casei com Amanda. Não convidei e nem contei para nenhum membro da família sobre o casamento. Eu não vejo meus pais ou a tia Janice desde aquela noite de 2 de dezembro de 2009. Ainda tenho algumas fitas comigo. Eu continuo muito assustado para assisti-las. Mas tudo que eu sei agora é que esse demônio continua espreitando pelas paredes da minha casa. Me ajudem! Dor. Aquela foi a primeira coisa que ele sentiu. Não em apenas um lugar, mas em todo o seu corpo. Tudo doía. Uma dor aguda, perfurante. Ele tentou soltar um grito, mesmo que abafado. Mas tudo o que sentiu foi um vazio no lugar de suas cordas vocais. E por que ele não conseguia abrir os seus olhos? Bom, ele ouviu 1 milhão de vozes e um rangido metálico repetitivo. E ele se sentiu úmido, como se ele estivesse suando muito. Por quanto tempo ele estivera inconsciente? O que aconteceu? Ele conseguiu abrir o olho por alguns segundos, com muito esforço. Então percebeu. Tinha mais alguém com ele no carro enquanto ele passava pela estrada que conectava o lugar onde nascera com a cidade. Era uma figura escura que vestia algum tipo de túnica. Ele não se lembrava do rosto daquilo. Não importava. Só lembrava os dedos pretos. Não! Garras longas, pontudas e pretas, que tinham uma certa curvatura para baixo, que ele via por causa da fraca luz da lua, como se elas tivessem sido polidas, e o som horrível daquilo respirando. Se é que eu posso dizer, respirando.
Parecia que haviam milhares de besouros andando pela garganta daquela criatura, enquanto o ar entrava e saía. E então? O que mais? Escuridão. Apenas isso. E ele não se lembrava de mais nada. Ele se esforçou o máximo que pôde e conseguiu abrir o olho. Seu olho esquerdo. Não era nem um seu olho bom. Ele conseguiu olhar à sua volta, mesmo que sem muita clareza, e viu que estava cercado por rostos. Uma mulher que aparentava não ter mais do que 30 anos, com seus cabelos marrons amarrados atrás de sua cabeça, olhou para ele em choque. O que aconteceu com esse homem? Perguntou um homem que estava ao lado do posto da mulher. Ele podia ver mechas cinzas no meio de seu cabelo preto. Usava óculos escuros, como os de um aviador. Havia uma máscara azul em seu pescoço. Ele podia ver mais de 2 homens um pouco mais à frente, mas esses iam em outra direção. Ele ouviu aquele rangido de novo. Percebeu que estava numa cama de hospital. Olhou para o homem de óculos escuros de novo. Tudo vai ficar bem, ele disse. Seus olhos, entretanto, diziam o contrário. Ele imaginou o que poderia ter acontecido com ele. Por que não consigo abrir meu olho? Ele pensou. Ele pensava e fazia tanta força para poder falar que sentiu as veias de seu pescoço saltarem. Ele sentiu outra dor intensa em seu olho direito. Decidiu que era melhor só ter um olho para ver o que estava acontecendo, do que piorar a sua dor, mais do que ele já estava sentindo. Então, ele começou a se sentir fraco. O médico aproveitava sua xícara de café na sala enquanto a enfermeira cutucou-o, pedindo que fosse ajudá-la na emergência imediatamente. O homem podia ver o pânico nos olhos daquela mulher. Então decidiu que não devia perguntar nada, apenas segui-la. 7 anos na ala de traumas do hospital o ensinaram que haviam horas em que podia se fazer perguntas e outras que só se escutava e corria. Ele deixou o café no balcão, perto do jornal do dia, e foi como uma bala atrás da enfermeira. Quando chegou na emergência, os paramédicos chegavam com uma maca de hospital. Deram uma rápida descrição da situação do paciente e tudo o que haviam feito para mantê-lo vivo. Não disseram o que acontecera com ele. Parecia que ele tinha entrado numa briga com uma máquina de moer carne e saído com vida milagrosamente. 2 platonistas foram e ajudaram a guiar a maca na direção da sala de emergência 1, enquanto a enfermeira checava que os paramédicos haviam lhe feito. O médico começou a analisar a condição do paciente. A primeira coisa que percebeu foi seu olho direito, caído. Só continuava preso no corpo dele por algumas veias. No lugar do mesmo havia carne viva. Ele estava todo coberto de sangue. Sua garganta rasgada. Apesar de uma traqueia estar bem ainda, só com uma fina camada de pele por cima. Ainda que estivesse vivo, o médico mal lhe podia chamar de sortudo. O resto de seu corpo estava coberto por cortes profundos e havia ainda pedaços de carne e músculo pendurados. Enquanto examinava seu paciente, o médico viu algum tipo de fluido que saía do nariz do homem. Checou as orelhas e viu que tal fluido saía de lá também. Portanto, constatou que ocorrera algum tipo de lesão cerebral. Soube na hora que aquele homem não sobreviveria por mais de 1 hora, e muito menos a noite toda. Ele abriu seu olho esquerdo. Oh, ele ainda está consciente. Tomara que possamos estabilizá-lo até que possamos chamar algum parente. O médico pensou. Sabia que não podia mantê-lo vivo por muito mais tempo, mas talvez pudesse trazer sua família, para que o semi-morto conseguisse passar os seus últimos momentos com seus amados parentes. É muito difícil relatar a morte de alguém que você ama, quando não há nenhum contato. Sabe, dizer um "eu te amo", ou "tudo ficará bem", ou até mesmo "desculpa por ter ficado bravo daquele jeito quando você saiu". As veias dele saltaram em seu pescoço, e um pouco de sangue saiu do corte que havia ali, manchando a roupa do médico. Pois é, e o coração dele parou. E finalmente, o pobre diabo descansou, depois de tanta e tanta dor. Nas profundezas da floresta, uma figura encapuzada andava vagarosamente pelo antigo carvalho. Ele viajava silenciosamente pela floresta, à procura de algo. O pôr do sol lançava longa sombra sobre as árvores, depositando então sua face na escuridão. A única característica deixada pelo sol poente era uma fraca luz laranja emanando das dobras de seu capuz. Embora ninguém conhecesse a origem dessa luz, parecia emitir uma sensação de pura magia e alegria para aqueles que pudessem obtê-la. Parando rapidamente para observar as faces cristalinas na lagoa e ouvir as vozes suplicantes do vento que sussurrava, a figura se arrastou em direção ao crepúsculo, tentando chegar até algum fim. Uma coruja piou um aviso à vila mais próxima conforme a figura deslizava pela floresta.
A maioria dos aldeões sabia como evitar esse espírito viajante da floresta, mas alguns dos mais jovens ansiavam por vislumbrar o ser encapuzado. Um grupo de adolescentes permaneceu perto do limite da floresta, a fim de medir a coragem de cada um. Um garoto chamado Cedric decidiu sair para procurar o espírito. Ele havia ouvido uma antiga história dos anciões da aldeia. Dizia-se que o espírito era de um dos antigos druidas, a quem fora confiada a guarda do objeto escondido em seu capuz. Nem mesmo o mais sábio dos anciãos sabia a identidade verdadeira do objeto. Comentava-se que o objeto seria tudo do coração da magia da floresta, a fonte de todo o conhecimento, a imortalidade. Os aldeões não chegavam perto da floresta devido ao medo dos fantasmas daqueles que tentaram roubar o objeto e falharam. Cedric estava determinado a roubar este objeto, pois ele tinha um plano, antes mesmo de sequer os adolescentes se amontoarem nos limites da floresta. Eu roubarei a magia do fantasma, e eu tenho um plano, gabou-se para o público. Bem, e o seu plano envolve se tornar um fantasma na floresta como todos os outros? Gritou James, conforme seu amigo Nicholas começou a rir. Conforme a multidão começou a zombar de Cedric, ele gritou sobre suas cabeças. Eu posso atacar o fantasma com uma espada que meu pai me deu. Claro, Cedric havia roubado aquela espada. Ela é poderosa o bastante para controlar o morto, e ele continuou. A multidão parou de rir assim que Cedric puxou uma antiga espada de ferro. Uma bruxa enfeitiçou-a para que eu pudesse amedrontar a qualquer fantasma. A multidão assistiu horrorizada, quando Cedric entrou na floresta com a espada enfeitiçada para o alto. Ele pretendia enganar o espírito e reivindicar o seu prêmio. Cedric não se importava com o conhecimento. Esperava que o espírito viajante tivesse ouro. Ele marchou, sua ganância fazendo-o seguir em frente. Ao passar debaixo das árvores, percebeu que elas pareciam gemer e resmungar como ossos velhos chacoalhando ao vento. O modo como as árvores pareciam olhar o fazia imaginar almas humanas perdidas e presas em seus galhos. Cedric sabia que estava imaginando coisas. Enquanto isso, ele caminhava, ignorando os suspiros que o vento dava sem aviso algum. Chegou perto de uma lagoa e alegrou-se com a possibilidade de saciar sua sede. Ajoelhou-se para beber um pouco de água quando levou um grande susto. A face translúcida de um garoto da vila olhou para ele. O garoto era mais velho do que Cedric e havia desaparecido na vila há 1 ano. Ele imediatamente o reconheceu. Cedric tentou desesperadamente tirá-lo da água, até que percebeu a presença de um fantasma olhando para ele. Uma terceira pessoa no ambiente. Os olhos apáticos do fantasma pareciam avisá-lo de alguma coisa. Pareciam avisá-lo para voltar. Era tarde demais para voltar. O viajante imortal esgueirou-se atrás do garoto na lagoa e esperou. Quando Cedric percebeu que o fantasma estava atrás dele, se levantou e brandiu sua espada. Ei, eu sei que você está aí, eu não tenho medo de você, ele gritou. Esta espada pode machucar os mortos. Agora, me dê o seu ouro, ou... É isso que você quer? Rosnou o som oco da árvore. Surpreendido, Cedric disse. Eu quero aquele objeto valioso que você está escondendo, ou... Pegue-o, arfou o antigo e exausto druida. Cedric pegou o objeto assim que o velho homem ressecado saiu em direção ao pôr do sol. O druida, uma vez imortal, seguiu ao oeste até que encontrou o fim da sua peregrinação. Cedric agora tinha, entretanto, que guardar o objeto. Ele começou a vagar pelo caminho sem fim da floresta em busca do próximo tolo ganancioso que surgiria. Cedric logo apareceu com as almas aprisionadas da floresta, que a maioria daqueles que encontraram o espírito escolheram a morte ao objeto, pois sabiam que teriam de carregar o fardo do andarilho se soubessem do segredo. Então, nesse caso, acho que a morte seria o melhor caminho para aqueles que tentaram antes de Cedric. Ao contrário de todos, apenas o espírito viajante sabe o que é o objeto e é a imortalidade adquirida através da ganância, pois Cedric ainda vaga pela floresta até hoje. Era fim de novembro. Os dias pareciam curtos e as noites longas. Eu havia acabado de zerar Outlast. Era um jogo bem assustador, é claro, mas consegui passar das fases tranquilamente. Depois de jogar aquele jogo, estranhamente eu comecei a gostar mais de jogos de terror. Então liguei para o meu amigo, Josh, no Skype, e perguntei a ele se ele tinha algum outro jogo bom de terror para mim. Ele me recomendou Amnesia, The Dark Descent e outro chamado Mortifier. Já tinha ouvido falar muito sobre esse Amnesia, então nem me dei o trabalho de comprá-lo, pois não gostei muito do tipo dele na época. Entretanto, aquele Mortifier parecia interessante. Procurei por ele na Steam. Nada. Fui, então, ao meu melhor amigo, o Google.
Joguei o nome lá e comecei a ficar com medo só pelas sugestões que diziam: não, não faça isso, pare, saia daqui, vá. Isso foi um grande erro. Era assustador, e era estranho o fato de Mortifier não se parecer nem um pouco com nenhuma das outras sugestões. Mas eu não apertei Enter. Fechei meu navegador, extremamente assustado. Liguei para Josh mais uma vez, através do Skype, para perguntar se ele sabia que isso aconteceria. Mas ele não atendeu. Isso já foi estranho o suficiente, porque ele sempre responde às minhas mensagens. Uma semana se passou, e eu não conseguia mais aguentar. Estava tentado demais, não pude evitar. Abri o Google e digitei Mortifier mais uma vez. E dessa vez, não apareceram sugestões. Comecei a pensar em outras coisas. Não entendia como eu estava tão assustado com isso. Me questionei se aquela última vez foi real. Eu queria parecer um homem de verdade. Então apertei o Enter. Logo que fiz isso, meu navegador fechou sozinho. Apareceu um arquivo na minha área de trabalho chamado resistantfile.txt. Fiquei com medo e tentei deletá-lo, mas ele não saía de lá. Eu não queria abri-lo. Por Deus, não. Desliguei meu computador. Sem sucesso. Desliguei pela fonte. Nada. Tirei os cabos da tomada. Nem o computador, nem o monitor desligavam. Enquanto eu tentava desligar de novo, o arquivo se abriu sozinho. Então, apareceu uma mensagem na tela do computador. Haverá um arquivo em seu computador durante 6 dias. Eu vou deixar você desligar o computador. Contudo, se você não abrir o arquivo neste tempo, seu amigo morto te matará durante o sono. Merda, Josh. Não pode ser. Mas, e se ele estiver? Meu computador desligou sozinho. Era de se esperar que sim, com todos os fios fora da tomada, é claro. Toda noite eu tinha medo de dormir, mas eu não conseguiria me manter acordado durante 5 dias. Eu tinha que dormir. Todas as vezes que eu dormia, eu tinha o mesmo pesadelo. O rosto de Josh, com os olhos vermelhos e um sorriso demoníaco em seu rosto, me encarando. Mas sabe o que foi pior? Cada vez que eu dormia, aquele rosto chegava mais perto. Eu não falava com ninguém sobre isso. Eu sentia muito medo. Muito medo. Era o 6º dia. Sentei na cadeira do meu quarto e fiquei olhando para a tela do computador desligado. Coloquei os cabos de volta e liguei. Eu tremia. Não sabia o que ia acontecer depois de uns 2 minutos. Finalmente, ele estava ligado. Loguei no meu usuário e havia um arquivo na área de trabalho chamado josh.exe. Abri. O programa pediu permissões de administrador. Eu cliquei em sim. O programa abriu então. Haviam 2 botões. Morra! Morra! Não tinha as opções de fechar, maximizar ou minimizar lá em cima, como outros programas costumavam ter. Cliquei no primeiro botão e ele sumiu. Cliquei no segundo e este desapareceu também. Pelo que pareceram dias, o programa ficou sem nada nele. Absolutamente nada. Só uma tela vazia. Finalmente, ele se fechou, revelando algo que me assombrará para sempre. Minha área de trabalho mudou para aquele rosto que havia em meus sonhos. O rosto de Josh, com os olhos vermelhos e aquele sorriso demoníaco. Me encarando. No canto direito lá embaixo, estava escrito: assinado Josh. E logo abaixo havia The Mortifier. Assim que li as últimas 2 palavras, meu PC desligou. Eu estava aterrorizado, eu não sabia o que fazer. Corri para o banheiro e chorei sentado no vaso sanitário. Levantei e fui até a pia para lavar o meu rosto. Me olhei no espelho, que dava vista para o meu quarto. Josh com os olhos vermelhos e aquele sorriso puto atrás de mim, no canto do meu quarto. Olhei para trás e não tinha absolutamente nada. Olhei de novo no espelho. Mas dessa vez, Josh estava do meu lado, respirando no meu ombro. Não. Gritei e saí correndo de lá. Corri para longe da minha casa e fui direto para a polícia para contar o que aconteceu. Eles não acreditaram em mim. Ninguém acreditou. Ninguém nunca vai acreditar. Me colocaram nesse manicômio agora. Eu estou aqui há algum tempo já. Josh está do outro lado, no lado oposto, no canto da sala, me olhando. E essa é a minha última carta. Não pesquise Mortifier no Google. Se algum amigo te recomendar, por favor, se salve e não baixe esse jogo. Antes de me chamar de idiota, quero que imagine isso na sua própria pele. Não é raro encontrar pequenas manchas ou marcas que você não se lembra de ter feito em si mesmo. Nada importante. Talvez uma marca do tamanho de um corte de papel no braço ou um hematoma na perna.
coisas das quais ninguém repara. Simplesmente aparecem lá. Então eu não fiquei preocupado quando eu vi o sangue sob minhas unhas. Qualquer coisa pode ter causado esta formação de crosta em meu braço. E não doeu quando eu cocei descuidadamente. A única razão pela qual notei foi porque não parava de sangrar. E eu não queria manchar a minha camisa. Depois de quase meia hora enxugando o corte com um lenço de papel e não percebendo nenhum declínio no volume de sangue escorrendo, colei um band-aid e então prossegui com a minha vida. Quando acordei na manhã seguinte, descobri que o curativo quase tinha encharcado. E sim, isso me assustou pra caralho. Mas o que eu deveria fazer? Ir no médico e contar que estou sofrendo de um pequeno arranhão no braço? Isso seria ridículo. Então, fiz um curativo mais grosso do que a primeira vez. E levou horas para o sangue penetrar nele, o que, por um tempo, me fez pensar que estava tudo bem. Limpei com álcool e cotonete, e cobri-o novamente. Realmente não teve nenhum efeito em mim. Era só um pequeno corte no meu braço, e quase não pensei nisso depois do primeiro dia. Acostumei-me a trocar os curativos pela manhã, ao meio-dia e à meia-noite. Parei de limpá-lo, mas limpá-lo de qualquer forma parecia não estar ajudando de maneira alguma. Eventualmente, isso se tornou parte da minha rotina e sempre que eu saía de casa, tinha um curativo no bolso. Nas poucas vezes que alguém perguntou sobre isso, eu disse que era apenas um pequeno corte no meu braço e nem me lembrava como tinha feito isso. E eles entenderam, porque quem nunca passou por isso, não é mesmo? Acho que o problema realmente se resume à rotina. Tirei o curativo e coloquei um novo rapidamente, antes que qualquer coisa vazasse. Parei de realmente olhar para ele e quando o sangramento começou a diminuir, algumas semanas depois, é claro, fiquei aliviado. Um dia, quando estava no trabalho, fui interrompido no meio do processo de troca de um curativo por um de meus colegas, um homem chamado Mark. Jesus Cristo, cara, ele disse. O que porra é essa? Mark e eu éramos colegas de trabalho, amigáveis, mas não amigos. É só uma pequena ferida, não se preocupe. Eu nem sei como consegui isso, na verdade. Eu disse casualmente. Não sei o que é isso, disse ele, mas não é um pequeno corte. A coisa estava na parte de trás do meu braço, um lugar onde não era muito acessível aos meus olhos sem a ajuda de um espelho. A expressão no rosto de Mark fez minha outra mão inconsciente sentir o lugar que geralmente era coberto pelo curativo. Onde eu esperava sentir uma crosta áspera e cicatrizante, não senti nada. Eu senti a pele vazia, lisa e esticada. Até uma crista dura, mas nada como um corte. E então meus dedos afundaram em um espaço no meu braço. Mark engasgou me observando. Ele começou a cheirar o ar como um lunático. Oh Deus, que nojo! Porra! Eu estava me perguntando que diabo ele olhava tanto. E que merda era esse cheiro? Você precisa de um médico. Meu Deus, cara. Eu não respondi. O buraco em meu braço me deixou sem palavras. Pedi licença e fui para o banheiro. Lá, usei o espelho para me ver melhor. Não era tão ruim assim. A pele ao redor estava boa, apenas uma pequena ferida. Mas fora isso, estava tudo bem. O buraco em si era pequeno. Dentro da carne era preta, e não havia sangue. Um cheiro fraco e rançoso emanava dele. Substituí a bandagem e voltei ao trabalho. Foi apenas um pequeno buraco, uma pequena ferida, nada demais. Mark estava exagerando, como sempre. Nas semanas seguintes começou a ficar muito maior, e um pouco mais fundo, e um pouco maior, e um pouco maior, e um pouco maior a cada dia. Mas meu braço ainda estava bom, não doía, eu não sentia nada. Mas, quando enfiava meu dedo dentro dela, percebia que o cheiro estava se tornando um problema. Eu podia ver ao meu redor pessoas franzindo as sobrancelhas e me perguntando de onde vinha todo aquele fedor. No início, poucos perceberam que era eu. Eu sempre tive uma aparência limpa, mas eventualmente a força do cheiro foi aumentando, e isso tornou mais evidente que era de mim. Ok, provavelmente Mark. Reclamou disso com meu chefe, que me chamou em seu escritório e me disse para resolver o problema. Comecei a encobrir o fedor com diferentes substâncias. Tentei usar cotonete embebido em álcool, mas não foi totalmente eficaz. Certa vez, antes de uma reunião em que eu sabia que ficaria muito tempo perto das outras pessoas, recorri a usar um pedacinho de limão, mas nem isso parecia funcionar. Eu fui repreendido uma segunda vez, mas, em meu desespero, na manhã seguinte, realmente encontrei uma solução conveniente. Enchi o buraco de pasta de dente. O rótulo dizia que o bicarbonato de sódio era o ingrediente principal, e acho que foi por isso que funcionou tão bem na absorção do odor. Portanto, todas as manhãs, quando me aprontava para o trabalho, eu apertava a pasta de dente na abertura até que quase ficasse plana, igualmente ao meu braço, antes de cobri-la.
Não houve mais reclamações sobre o cheiro no meu trabalho. Essa solução, no entanto, estava rapidamente se tornando cara. Parecia que todos os dias o buraco no meu braço estava absorvendo mais e mais. E quando comecei a usar um tubo por semana, sabia que isso seria insustentável. Então, finalmente decidi ver um médico. Eu moro em uma cidade pequena, e o médico que tenho, desde criança, é um cara pouco confiável. Na melhor das hipóteses, ele auxilia muito na disseminação de opioides. Em seu pequeno consultório, no meio oeste rural, marquei uma consulta de qualquer maneira, porque nessa altura eu já sabia que poderia ter algum problema de saúde. Eu não estava delirando, eu acho. Naquela manhã, não enchi o buraco no meu braço com pasta de dente para que fosse mais fácil para ele ver o interior. O cheiro era terrível, e tornou a minha viagem até lá ainda mais desagradável. Quando eu entrei na sala de espera e vi a senhora da recepção imediatamente fazer uma careta e me olhar de cima para baixo, soube que tinha feito a escolha certa de ir ao médico. Se o cheiro tivesse atravessado a sala tão rápido, quem sabe os problemas que ele poderia causar no dia a dia. Ela sorriu e me entregou a folha de assinatura. Talvez não fosse tão ruim. Eu provavelmente estava apenas me assustando. Todos na cidade sabiam dos tempos de espera no escritório do Dr. Murphy. Eram tão lendários que as pessoas costumavam fazer grossos romances e discretamente deixá-los nas mesas da sala de espera, como se os tivessem terminado. Era uma forma bem típica do meio oeste de reclamar. Eu estava lá apenas um minuto de ser chamado de volta. A senhora da recepção mediu meus sinais vitais com um sorriso tenso e me mandou para a sala de exames, onde fui prontamente recebido pelo Dr. Murphy. Qual parece ser o problema hoje? Ele perguntou. Mas seus olhos já haviam traçado para o gás em volta do meu braço, e, a essa altura, ele já havia entendido. Parece besteira, eu disse, mas tive um pequeno corte no braço e nem sei onde consegui ele para falar a verdade. Mas agora acho que ele está infeccionando. Quando comecei a remover a gaze, o cheiro piorou impossivelmente. Na verdade, eu tenho certeza que está infeccionado. O rosto do Dr. Murphy se contorceu com repulsa pela coisa que estava em meu braço. Isso foi muito pouco profissional. Ele olhou para ele e depois para mim. Olhou para ele e para mim novamente. Filho, você está bem? Você está se sentindo bem? O homem era desprezível. E é claro que eu não gostei de ser tratado com aquela condescendência. Eu tô me sentindo bem, eu disse. Mesmo que o buraco em meu braço fosse profundo o suficiente. Seu diâmetro era pouco maior do que meu punho. Ok, disse o homem. Eu vou dar uma olhada. A maneira como ele se moveu em minha direção foi hesitante. Seu nojo estava claramente evidente nos meus olhos. E em sua postura. Ele era um médico, pelo amor de Deus. Ele era realmente incapaz de lidar com um ferimento tão pequeno? Provavelmente tinha algo a ver com o fato de que ele não podia simplesmente jogar uma receita em mim e me mandar embora para casa. Coloque aqui em cima, disse ele, apontando para o braço na cadeira do exame. Obedeci com cautela e quando fiz, ele começou a cutucar meu braço com suas pequenas ferramentas afiadas. Tive uma sensação de puxão e de laceração, como se estivesse puxando um rolo de fita adesiva. O Dr. Murphy fez um barulho com a garganta quando olhei para o meu braço. Ele havia retirado pedaços de carne do meu corpo. Havia um cheiro enjoativo de menta, e vi grumos de uma pasta de cor escura pingando no chão entre nós, junto ao sangue e à carne. O que você está fazendo? Eu exigi, pulando da cadeira. O Dr. Murphy, pálido e sem fala, me observou com olhos horrorizados. Acalme-se. Mas como eu poderia ficar calmo, como podia olhar no espelho e ver os ligamentos do meu braço? Ele estava literalmente oco por dentro. Eu poderia ver tudo, ossos, veias, absolutamente tudo. E a gordura amarela, e até mesmo o osso branco e brilhante. Saia de perto de mim, eu gritei, agarrando minha gaze e recuperando a área. Ele estava em pânico agora. Você precisa ir para o hospital, ele disse. Vou chamar uma ambulância. De jeito nenhum, interrompi. Não vou sentar aqui e deixar você tirar o resto da minha pele. Você quer me matar, porra? Saí da sala de exame. O Dr. Murphy tentou me chamar de volta, mas eu já estava lá fora. A viagem para casa foi ainda pior do que a viagem de ida. O cheiro era horrível, e quando abri as janelas, o ar frio do inverno enviou uma dor aguda pela carne recém-exposta. Esse é o sistema médico que temos. Apesar de todos os seus diplomas sofisticados, o homem só conseguiu piorar a minha situação. Parei na drogaria para comprar uma pasta de dente, mas enquanto caminhava notei olhares de outros clientes e até mesmo de alguns funcionários. Eles sussurravam e apontavam de uma forma provavelmente pretensiosa e discreta para mim, apontando para o lugar do meu braço, onde a gaze não conseguia cobrir completamente. Por que as pessoas não podem cuidar da sua própria vida? Comprei a pasta de dente rapidamente, com tanta pressa de sair de lá que nem esperei o troco.
Na segunda-feira seguinte, quando me preparei para o trabalho, descobri que nem mesmo um tubo inteiro de pasta de dente cobriria o cheiro, e nem mesmo o buraco no meu braço. Graças ao Dr. Murphy, o resto da carne começou a descascar e finalmente afetou a mobilidade do meu braço. Eu mal conseguia mexer meus dedos mais. Não conseguia fazer nada. Aquele braço só ficava pendurado lá e era inútil agora. Pior que algo pode ter acontecido quando eu o deixei exposto no caminho de volta do escritório. Talvez até no escritório. O lugar dificilmente era esterilizado. Eu não podia ter certeza, mas juro que alguns tipos de vermes brancos estavam começando a colonizar o meu braço. Eu sabia que precisava. Sabia que precisava fazer algo a respeito se quisesse me manter vivo. E principalmente, manter o meu emprego. O braço tinha que ser arrancado. Eu chorei por isso. Sei que fazer sozinho parece uma má ideia. Parece péssimo, na verdade. Mas dificilmente confiaria no Dr. Murphy. E é um fato que as amputações não são difíceis de realizar. Especialmente porque não tenho qualquer sensação no meu braço. Eu já não sinto nada. E essa noite eu vou retirar ele. Pensei em todas as pessoas que tiveram seus braços cerrados em campos de batalha. Pelo menos ninguém estava me forçando a fazer isso. Eu disse ao meu chefe que ficaria fora por alguns dias, e ele não pareceu se importar muito. Espero que ele entenda, porque vai valer muito, muito a pena quando eu voltar. Então é isso. Eu acho que agora eu preciso cuidar do meu braço. Minha irmã Cheyenne morreu porque o motorista bêbado atirou da estrada. Ele viveu. Ela não. Ela era a única família próxima que me restava. Estávamos sozinhas desde que Cheyenne fez 18 anos e nossa mãe nos expulsou de sua casa para que seu novo namorado e seus 3 filhos pudessem morar. Nós vivemos entre tias, tios e amigos antes que finalmente pudéssemos economizar dinheiro suficiente para conseguir a nossa própria casa. Cheyenne e eu morávamos em um apartamento que ganhamos no meu aniversário de 22 anos. Sempre fomos extremamente próximos. Tínhamos apenas 1 ano de diferença. Então sempre compartilhávamos muitos dos mesmos hobbies e interesses. Quando ela morreu, senti como se alguém tivesse aberto um buraco enorme na minha vida. Não tinha mais ninguém. Eu não tinha mais alguém para ficar acordada e assistir filmes nos finais de semana. Ninguém para compartilhar roupas. Ninguém para fazer nada. Eu não sabia como lidar com isso no começo. Fiquei esperando acordar e ouvi-la dentro de casa de novo. E ouvi-la fazendo barulho na cozinha. Ou chegar em casa depois do trabalho e encontrá-la no sofá assistindo TV. Claro que isso não aconteceu. O apartamento tinha um silêncio pesado pairando sobre ele. E cada som que eu fizesse ecoaria somente pelo vazio. Evitei o quarto dela por um tempo. Mas alguns dias depois que ela morreu, olhei algumas fotos antigas de nós. Cheyenne e eu na praia, em uma de nossas festas de aniversário com amigos, e fotos em nossas férias anuais. A data do funeral estava se aproximando e eu queria me lembrar de uma época muito mais feliz e simples com ela. Antes, é claro, de ter que vê-la morta em um caixão e dizer adeus a ela enquanto ela era abaixada permanentemente para baixo da terra. Não sei quanto tempo fiquei ali sentado. Não sei quanto tempo fiz qualquer coisa, olhando álbuns de fotos e caixas de sapatos cheias de fotos que não cabiam no álbum. Quando cheguei a uma foto nossa, pousando em frente ao Clown Gate no Millennium Park, tirada há cerca de 2 anos atrás, percebi que esta imagem havia mudado. Lembro-me vividamente de pousar com os braços cruzados sobre os ombros um do outro. Mas por algum motivo, nesta foto, Cheyenne não estava mais ao meu lado, e não estava de braços cruzados. E em vez disso, ela estava parada a cerca de 1 pé ou mais na minha frente agora. Tirei a foto da pilha e coloquei de lado, prendendo-a na parede. Verifiquei obsessivamente a imagem a cada poucos minutos, pensando que talvez me lembrei daquele dia errado, ou talvez alguma coisa na minha memória estava me enganando. Mas eu sei que não estava, e de alguma forma essa foto mudou. Claro, não havia nenhuma maneira lógica de a foto ter mudado de alguma forma, pois, porra, é uma foto, mas eu não poderia negar o que estava vendo. Nos dias seguintes, fiquei de olho na foto, e a cada dia que passava, Cheyenne na foto ficava cada vez mais perto. No terceiro dia, nada mais estava visível na foto, exceto Cheyenne, que agora estava pressionada contra a foto, como se estivesse presa e tentando escapar. Tirei a foto da parede e a encarei. Nada mais estava visível, exceto a minha irmã, pressionada contra a foto inteira. Agora que ela estava tão perto, percebi que seu rosto também havia mudado.
Ela não estava mais sorrindo como quando a foto foi tirada. Em vez disso, suas feições se transformaram em uma careta que estava em algum lugar entre irritada e triste. Seus olhos e sobrancelhas estavam franzidos, como se ela estivesse soluçando. Mas havia algo mais. Ela parecia quase má, o que não era como Cheyenne. Não era como eu me lembrava dela. Quando virei a foto de lado, percebi que algumas regiões da imagem estavam levantadas. Haviam pequenas saliências nos pontos onde as pontas dos dedos estavam na foto, pressionadas contra ela, como se estivesse presa do outro lado. Quando vi isso, rasguei a imagem em pedacinhos e joguei fora, mas continuou acontecendo. Cada vez que eu rasgava uma foto, ela simplesmente começava a se mover para outra foto, e ficava pulando de uma foto para outra, cada vez um pouco mais rápido que a anterior. Eventualmente, decidi apenas reunir todas as fotos e destruí-las. Procurei em todo o nosso apartamento, certificando-me de que não perdi uma única foto de Cheyenne. Em seguida, peguei meu telefone e apaguei todas as fotos que eu tinha com ela, fazendo o mesmo com todos os meus dispositivos eletrônicos. Hesitei quando meu dedo pairou sobre o botão excluir. Essas foram as últimas memórias que eu tive com Cheyenne. Essas eram as últimas fotos. Claro que as coisas dela ainda estavam no meu apartamento, mas eu estava literalmente me livrando de todas as imagens da minha irmã. Quanto tempo eu demoraria para esquecer como ela era? Eu não fazia ideia. Eu encarei a última foto restante dela. Tinha sido retirada apenas alguns dias antes de ela morrer. Ela estava em uma dessas piscinas do nosso amigo, fazendo uma cara de boba para a câmera. Eu queria, pelo menos, manter esta foto de Cheyenne. Mas mesmo enquanto olhava para a foto no meu celular, pude ver que ela já estava começando a mudar. Cheyenne estava começando a se mover nesta foto também. A Cheyenne da foto começou a sair da piscina e parecia furiosa. Era como se ela soubesse que essa era a sua última tentativa de sair. Fiquei olhando enquanto ela saía da água e ia para a calçada, com os braços estendidos em minha direção, pronta para pular. Eu rapidamente apaguei a foto antes que ela pudesse, e assim, todas as fotos da minha irmã morta sumiram. Cheyenne estava morta. Eu sabia disso. Eu tinha aceitado isso. Mas não pude ignorar o que tinha visto. Ela estava tentando escapar das fotos. E eu não tinha ideia do porquê ou como isso acontecia. Eu não podia contar a ninguém sobre isso, é claro. Ninguém acreditaria que minha irmã morta estava tentando sair nas fotos. Quanto mais eu pensava nisso, mais me convencia de que não era Cheyenne, mas sim algum tipo de espírito maligno, que, por algum motivo, assumiu o controle. Eu geralmente não era de acreditar no paranormal, mas não havia outra explicação para o que estava acontecendo. Foi a única coisa que fez sentido para mim naquele momento. A Cheyenne que foi inflexível sobre escapar das fotos não se parecia em nada com a Cheyenne com quem eu nasci. Passei o apartamento a limpo, certificando-me de não perder uma única foto dela para a lixeira. Assim que tive certeza de que todas elas tinham ido embora, enfim relaxei. Ela não podia me pegar agora. Não me entenda mal, eu teria adorado ter minha irmã por perto ainda. Mas minha irmã estava morta. Quem quer que fosse que estava tentando escapar e sair nessas fotos não era Cheyenne. Eu tinha certeza disso. No dia do seu funeral, entrei na igreja e fiquei um tempo na entrada, olhando para nossos familiares. Havia apenas cerca de 20 pessoas aqui. Não éramos próximos de muitos deles, exceto de algumas tias, primos e alguns amigos que considerávamos família. Pensei em nossa mãe por um segundo e me perguntei se ela já reservou algum tempo de sua nova vida para pensar em nós. Eu me perguntei se ela sabia que sua filha mais velha estava morta. Quando vi o caixão de mogno na frente da igreja, eu congelei. Eu podia ver ligeiramente o corpo de Cheyenne deitado dentro dele. Eu podia ver seu cabelo preto encaracolado, que parecia ter sido deixado solto e cuidadosamente arrumado em volta da cabeça. Me aproximei do caixão depois de alguns minutos e encarei minha irmã morta. Ela estava deitada pacificamente dentro do caixão, e eu percebi que eles mantinham seu anel da sorte em seu dedo anelar direito. E ela estava usando seu vestido preto favorito, com mangas de renda. Ela estava belíssima, e eu a encarei. E quanto mais eu a olhava, mais estranho parecia. Depois de um tempo, parecia que ela estava sangrando. Eu esfreguei meus olhos algumas vezes para ver se era isso mesmo que eu estava vendo. Não havia nenhuma maneira de que ela estivesse realmente respirando, obviamente. Talvez isso tenha sido demais para mim. No final, tudo isso foi bizarro. Afastei-me do caixão e encontrei um assento em um banco vazio. Eu não estava conseguindo ficar de pé. Abaixei minha cabeça em minhas mãos e respirei fundo para me impedir de surtar ou chorar. O som crescente das pessoas sussurrando com urgência e a alguns metros de distância chamou minha atenção e eu olhei para cima.
Bem, o que aconteceu com ele? Estava tudo bem quando eu cheguei aqui, e eu os vi armar tudo. Olhei para cima, para ver minha tia Meredith, conversando com seu marido, Toby. Bem, isso não mudou apenas magicamente, não é? Eu me levantei e fui até eles. Está tudo bem? Eu perguntei. Oh, sim, não se preocupe. Está tudo bem, apenas sente-se. Meredith esfregou meu braço para cima e para baixo, tentando me levar de volta ao meu lugar. Foi quando percebi. O banner que havia sido colocado à esquerda do caixão era do tamanho de um pôster de filme e dizia, com amor e memória, a Cheyenne Wilson. A imagem do banner era de uma ponte, que parecia muito familiar. Fiquei olhando para ela por um tempo, tentando me lembrar de onde havia visto isso antes. O que aconteceu com a foto de Cheyenne? Alguém exclamou. O que você quer dizer? Eu perguntei, sem tirar meus olhos do banner. A foto dela sumiu! Sua foto de formatura! Todas as outras fotos! Eles a editaram? Por que eles fariam isso? As vozes continuaram, mas eu as abafei ao perceber o que estava acontecendo. É claro, é por isso que eu reconheci a ponte. Aquela ponte era onde Cheyenne tinha tirado as fotos da formatura alguns meses atrás. Exceto agora, ela não estava na foto. Afastei-me da faixa e pude ouvir meu batimento cardíaco em meus ouvidos, abafando ainda mais todos os outros sons. Era a única coisa que eu ouvia. Voltei para a porta, mas um grito me fez girar de volta. Meredith e sua filha estavam perto do caixão, ambas de costas para mim. Eu assisti Meredith se virar ainda no meio de um grito. Ela se foi! Cheyenne se foi! Corri de volta para a frente da igreja e empurrei Meredith para o lado. Minhas mãos agarraram a lateral do caixão e eu podia sentir a náusea subindo pelo meu estômago quanto mais eu olhava para o caixão, agora vazio. Cheyenne finalmente conseguiu sair. O quarto do suicídio. Foi assim que eles chamaram o quarto 733. Como se eu não tivesse o bastante com que me preocupar no meu primeiro dia como caloura. Nós fomos colocadas no quarto 734, que não era um dos agradáveis novos quartos do corredor sul. Não. Nós ficamos na ala mais antiga, no 7º andar. Mas eu não fiquei tão chateada assim. Pelo menos, eles concederam o meu pedido de ficar com a minha melhor amiga. Lídia e eu passamos a maior parte da manhã fazendo a nossa mudança. Quando a nossa orientadora passou pelo quarto e eu estava colando alguns pôsteres na parede, e Lídia estava lendo um livro. Olá, meninas. Eu sou a Betty. A loira entrou cantarolando em nosso quarto. Eu seria a orientadora de vocês este ano. Ah, oi. Eu a cumprimentei. Uau, vocês duas trabalham mesmo rápido, hein? Ela disse ao ver nossas camas e roupas já arrumadas. Betty pegou um dos desenhos de Cthulhu que Lídia fez durante as férias de verão. Ela virou o desenho de lado, estudando. Esse é o Kraken do Piratas do Caribe? Lídia a encarou por cima de seu livro de forma nada simpática. Enfim, a orientadora continuou. Eu sei que este corredor não é tão novo quanto o da ala sul, mas confia em mim, tem muita história aqui. Esta construção tem quase 60 anos. Sim, dá pra ver, eu disse olhando em volta. Os quartos são bem pequenos, né? Bem, as pessoas eram menores nos anos 50, não é? Betty deu de ombros. Realmente. Disse Lídia secamente. Betty apertou os lábios e apenas continuou ali parada, enquanto a sala se enchia de um silêncio constrangedor. Então, eu disse. O quarto ao lado do nosso é o 733, não é? Ele parece bem maior do que esse. Ele já está ocupado ou será que podíamos... Oh, não. Você não vai querer aquele quarto. Betty me interrompeu. Ocorreram 2 suicídios ali. Acho que você sabe da história. Uma pessoa se enforcou e... a outra pulou da janela. Se eu me lembro bem, é claro. Eles não permitem que ninguém pegue aquele quarto. De qualquer forma, eu só queria lembrá-las que este é um andar só de garotas. E garotos não são permitidos aqui depois das 11, correto? Antes que pudéssemos respondê-la, Betty bateu as mãos com um rápido... Foi um prazer conhecê-las. E saiu do quarto. Lídia colocou seu livro na cama e olhou para a porta. Eu odeio ela. Você ouviu a bomba que ela soltou? Eu irei chamá-la de Betty burra. Lídia, sério, suicídios? Becca, relaxa. Todo campus tem alguns suicídios, é normal. Sim, mas todos eles no mesmo quarto? Acha isso coerente? Lídia suspirou. Sério, quem liga pra isso? Não é o nosso quarto, só sei disso. Virei-me para estudar a pequena janela. Você consegue imaginar escalar para fora dessa janela e pular?
você ainda estaria viva pelo menos 5 segundos antes de atingir o chão. Que droga, Becca! Você pode não falar sobre isso? Vamos falar sobre outra coisa, droga. Lydia olhou para a janela e estremeceu. Você sabe que eu morro de medo de altura. E apenas tocar no assunto já me deixa arrepiada. A gente bem que podia mudar pro quarto do suicídio, não é? Provoquei. Ele tem uma janela em cada parede. Ah, vai se fuder. Ok. Mas sério, cara, seria preciso muito empenho para espremer-se para fora desta janela minúscula. Você não acha? Sim. Bom, você ouviu a Betty burra. Aparentemente, as pessoas eram menores antigamente. Lydia murmurou, enquanto afastava sua cama ainda mais da janela. Como Lydia era uma pessoa extrovertida e muito simpática, não demorou para que fizéssemos amigos. Tiveram muitas festas nas primeiras semanas, e numa destas, Lydia inevitavelmente conhecia um cara, é claro. Eu conheci essa menina desde quando usávamos fraldas, então já imaginava que até o fim de setembro ela estaria namorando com alguém. O nome dele era Mike, e ele não tinha nada de especial. Era apenas outro idiota de uma fraternidade. Depois de mais ou menos um mês no campus, a sensação de novidade começou a passar. Lydia e eu passávamos mais fins de semana estudando do que bebendo. As provas estavam chegando, e eu queria manter as notas acima da média, pelo menos no primeiro semestre. Isso poderia me ajudar logo mais. Uma noite, no início de outubro, eu fui acordada por um som muito alto. Eu me sentei na cama. Eu me esforcei para ouvir novamente. Lydia também estava acordada, tentando escutar. Mas que droga! Ela murmurou para mim. Não era incomum ouvir barulhos vindos dos corredores, uma vez que outras pessoas passavam por ali a altas horas da noite. Mas aquele som definitivamente vinha do quarto do lado. O quarto vazio. Isso é... Sim, Lydia sussurrou. É a janela do quarto ao lado. Por insistência de Lydia, nossas janelas ficavam sempre fechadas. Não havia dúvidas de que aquele som era da janela do quarto 733 sendo aberta e fechada, em intervalos regulares. Quem está lá? Lydia deu de ombros. Será que alguém tentando nos assustar? Tipo, uma iniciação? Mas que porra! Lydia levantou uma sobrancelha. Iniciação a quê? Eu não sei. Faculdade? Talvez seja um trote pros calouros. O que você acha? E então, ouvimos outro estalo. Quem estaria dando trote nos calouros a essa hora da noite? Eu dei de ombros. E o barulho parou. Becca, eu te amo, mas isso foi muito, muito idiota. Eu joguei o travesseiro nela. Bem, seja lá o que for, vá dizer pra que parem de bater na porra da janela. Eu não vou me arriscar a ser jogada do 7º andar. Ah, eu sou uma aluna de artes, não quero nem saber. Você que é de ciência política. É você que tem que ir lá e estabelecer a lei, não é? Ah, vai se fuder. Então chame a Betty burra. Não é desse tipo de coisa que ela tem que cuidar? Eu não vou chamá-la. Não coloque a responsabilidade em mim. Tudo bem, então. Lydia suspirou. Vamos tentar ignorar e dormir. Eu tenho uma aula às 7h30. Eu sussurrei. Então faça alguma coisa. Eu levantei da cama e bati os pés até a porta, abrindo-a de forma dramática. Cheguei até o quarto 733, onde na porta havia um pequeno aviso escrito Quarto de Armazenamento. Tem pessoas tentando dormir, caralho. Então, por favor, pare. E nenhuma resposta. Cara, é sério? Eu suspirei. Afastei-me da porta e imediatamente percebi um problema. O quarto 733 estava trancado com um cadeado pelo lado de fora. Corri de volta para o meu quarto. O que aconteceu? Lydia perguntou. Eu nunca mais vou chegar perto daquela droga de quarto. Ele está trancado pelo lado de fora. E eu não tenho ideia de como alguém poderia ter entrado lá. Então, você está dizendo que tem um fantasma. Lydia riu. Não, eu estou dizendo que alguma porcaria assustadora está acontecendo dentro daquele lugar, que por acaso é conhecido como o quarto do suicídio. O que você acha, porra? Lydia bufou e se endireitou para dormir. Tá bom. Você deveria estar cursando teatro, isso sim. Nós não voltamos a ouvir as janelas de novo naquela noite. Mas na manhã seguinte, você poderia ver claramente que elas estavam abertas agora. Eu continuei observando as janelas do quarto 733 por uma semana. E elas continuavam abertas. Às vezes, durante a noite, eu ouvia barulho de coisas rolando pelo chão. E, como isso não acordava a Lydia, não quis incomodá-la contando sobre isso. Numa tarde, eu estava sozinha no quarto, editando alguns textos no meu notebook. Eu estava de fones de ouvido, mas a música não estava alto bastante para me impedir de ouvir alguém batendo na minha porta.
Pode entrar, eu disse, sem tirar os olhos da tela. Passaram-se alguns segundos e então ouvi o barulho novamente de alguém batendo. Eu tirei meus fones de ouvido e fechei o meu notebook me virando para olhar. Mas que droga, você pode... O quê? A porta que dava para o corredor já estava aberta. Eu tinha deixado aberta de propósito porque Ian, um cara que eu estava ficando, viria aqui. Eu ouvi o barulho de novo, de trás de mim, e literalmente pulei da cadeira. Estava vindo do outro lado do quarto, da porta, do armário. Ele ficava na parede que dividíamos com o quarto 733. Lídia, isso não é engraçado, tá? E nada. Lídia, eu juro por Deus que eu vou quebrar a sua cara. Silêncio. Andei até a porta do armário e segurei a maçaneta. Lídia, você é uma... Uma o quê? Sua voz veio da porta, atrás de mim. Eu soltei a maçaneta do armário e cambaleei para trás com os olhos arregalados. Lídia jogou suas coisas na cama e se virou para mim cruzando os braços. Eu sou uma o quê? Eu pensei que você estava escondido no armário, eu respondi. Eu estava envergonhada. O quê? E por quê? Porque alguém estava batendo na minha porta. Meu Deus, Becca. Lídia bateu na testa e caminhou até o armário, abrindo. Não tinha nada além de roupas e caixas. Ela me olhou, como se dissesse, o que você vai dizer agora, sua louca? Eu juro, Becca, não tem ninguém aqui. Mas eu sei o que eu vi. Nós ficamos nos encarando por um tempo, até nossa discussão silenciosa ser interrompida pela chegada de Ian. Ele imediatamente percebeu a tensão no quarto entre nós. E aí, meninas? O que tá rolando? Eu olhei de forma hostil para minha colega de quarto. Tem algo estranho acontecendo no quarto do lado, mas isso não é nenhuma novidade. O quarto 735 ou o vazio? O vazio, Lídia enfatizou. O 733. Bom, eu não estou nem um pouco surpreso. Afinal, é o quarto do suicídio, não é? Nós ouvimos sobre as mortes. Eu sentei na minha cama, frustrada. É bem estranho, 3 homicídios no mesmo quarto, né? 3? Lídia levantou uma sobrancelha. Nos disseram que foram 2. Bem, foram 2 pessoas nos anos 70 e um cara há uns 10 anos atrás. Ele pulou da janela. Lídia e eu estremecemos. Mesmo que para ela fosse pior, nós duas morríamos de medo de altura. Não podíamos imaginar uma morte pior do que cair de um lugar alto. Eu admito que 3 suicídios no mesmo quarto é perturbador. Lídia disse em tom de desculpa. Eu ouvi que tem algo estranho naquele quarto, disse Ian. Tipo o quê? Ninguém sabe, mas todo ano tem uma nova teoria. Geralmente, perto do Halloween, eles publicam alguma coisa no jornal do campus. Acho que é pra colocar medo nos calouros, sabe? Mas seja lá o que for, com toda certeza, não é nada amigável. Mas, alguém já se matou nos quartos vizinhos? Tipo esse? Não, apenas no 733. Honestamente, eu fiquei surpreso quando ouvi que eles estavam abrindo o corredor norte nesse ano. Eles disseram que éramos a maior turma de calouros em 20 anos. Eu disse. Eu ouvi sobre isso também. Mas você sabe que podem pedir para mudar de quarto, não é? Ian se sentou no meu lado e eu encostei a cabeça em seu ombro. Sim, a gente sabe. Mas eles não iam nos deixar ficar juntas novamente. Becca e eu somos melhores amigas há 15 anos. Nós não vamos dividir quarto com outras pessoas, não é? Então, a gente continua morando aqui, do lado de Satã. Eu olhei para a porta do armário novamente. Lídia deu de ombros. Pelo menos, vamos ter algumas histórias para contar depois que nos formarmos. Esse não é o tipo de história que eu quero contar, sabe? Alguns dias depois, Lídia começou a acreditar na minha história do armário. Eu acordei no meio da noite com o som de alguém sussurrando. Olhei para Lídia, que já estava me encarando com os olhos arregalados. Ela lentamente levou o dedo até os lábios, indicando para que eu continuasse em silêncio. Eu ouvi atentamente, tentando entender o que a voz estava dizendo e de onde ela estava vindo, mas eu não consegui entender uma palavra. Saí da minha cama e fui até a dela na ponta dos pés. O sussurro definitivamente estava mais alto lá. A cama dela era mais próxima da parede compartilhada com o quarto 733. Eu escutei com dificuldade. Eu nunca deveria ter pego. Bocas de tolos! Mas que porra é essa? Lídia chegou mais perto e encostou a orelha na parede. Os sussurros pareciam ter ficado ainda mais baixos. E eu também me aproximei. De repente, houve um grande estrondo do outro lado. Lídia imediatamente recuou sua orelha em dor. Tinha alguém lá. Com mais raiva do que medo, eu abri a porta do meu quarto e fui novamente até o suposto quarto vazio. Bati com muita força na porta,
sem me importar se acordaria alguém. Você tá de sacanagem comigo, cara? Eu gritei. Essa droga não tem mais graça. Saia da porcaria do quarto, seu babaca. O silêncio continuou. Então a maçaneta começou a girar. Eu não sei o que eu estava esperando que acontecesse, mas com certeza não era nada disso. Eu me afastei o máximo possível da porta enquanto ela se abria, me apoiando na parede atrás de mim. Quando a maçaneta tinha girado por completo, algo começou a tentar empurrar a porta do outro lado. A porta rangeu alto, mas os cadeados a mantiveram fechada. Eu segurei a minha respiração, até que a pressão na porta diminuiu e a maçaneta voltou à sua posição normal. Notei que Lydia estava espiando, mas com a cabeça para fora do quarto. Ela ergueu as mãos como se perguntasse: o que aconteceu? Alguém se acha muito engraçadinho, respondi em voz alta. Ela assentiu e voltou para dentro do nosso quarto. Eu me ajoelhei e apoiei minha cabeça no chão, tentando espiar por baixo da porta. Era a primeira vez que eu via o quarto por dentro. O quarto 733 era definitivamente um quarto de armazenamento. Tinha cadeiras empilhadas encostadas numa parede e cabeceiras de cama na outra. Alguns colchões apodrecidos estavam amontoados perto de uma janela e uma espessa camada de poeira cobria tudo. As janelas eram enormes, algo que não dava para perceber só de olhar por fora do prédio. Estavam abertas como sempre e eu entendi como era fácil alguém pular dali. Aquele quarto era diferente de todos os outros, é claro. O quarto parecia estar vazio há algumas décadas, o que me deu um arrepio na espinha. A luz da lua estava me fornecendo luz o bastante para ver o quarto por dentro, mas subitamente sumiu. E tudo que eu enxergava era escuridão. Eu pisquei rapidamente, tentando ajustar a minha visão noturna. Fechei meus olhos, apertando-os, e quando abri novamente, um grande olho amarelo me olhava de volta pelo outro lado da porta, a apenas alguns centímetros de mim. Eu gritei e acordei metade do dormitório. Não havia como negar que as coisas estavam piorando. Na manhã seguinte, Lydia e eu deixamos as papeladas com o pedido para a mudança de quarto no setor de residência e esperamos pelo melhor. Nesse meio tempo, concordamos em nunca ficar sozinhas no nosso quarto durante a noite. Ou nós duas dormiríamos lá. Ou nenhuma das duas. Começamos a passar a maior parte das noites com nossos respectivos namorados. Eu contei tudo pro Ian, e ele sugeriu que eu falasse com a Sociedade Paranormal do campus. Hesitante, marquei um encontro. Lydia e eu nos encontramos com um garoto pequeno e devidamente vestido para a ocasião chamado Craig, e 4 de seus companheiros, na terça-feira seguinte. Nós contamos para eles tudo o que conseguimos lembrar, todos os incidentes, todas as baixarias, tudo, não importa o quão pequenos fossem. Precisávamos contar tudo. Craig e os outros 4 membros da Sociedade Paranormal escutaram e tomaram notas silenciosamente durante meia hora. Isso é tudo? Craig perguntou. Sim, eu disse calmamente. Vocês se importam de esperar um pouco no corredor para que eu possa discutir algumas coisas com meus companheiros? Claro. Lydia sorriu de forma simpática e se levantou. Tudo o que você precisar. A porta mal tinha se fechado quando Lydia bufou e revirou os olhos. Porra, vamos. Vamos pra onde? Eu perguntei. Lydia, vamos lá, nós precisamos de ajuda. Eu estou surtando. Nós não temos passado nenhuma noite sequer no nosso quarto desde quinta passada. Eu não tenho dormido direito e não estou conseguindo manter as minhas notas. Eu não estou conseguindo fazer nada. Será que você pode me ajudar pelo menos um pouco? Isto não é algo que a gente pode simplesmente deixar pra lá. Ok. Ela levantou as mãos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer e depois vamos no setor de residência conferir nossos pedidos de mudança, tá bom? Nós esperamos no corredor por mais 15 minutos, antes de Craig nos chamar para entrar novamente. Com toda a pompa de uma reunião séria, Craig limpou a garganta e fez o seu diagnóstico. As senhoritas estão lidando com um fantasma muito bravo. Ok. Essa é a sua opinião profissional, Craig? Lydia perguntou, rebatendo. Sim, ele gaguejou. É um espírito vingativo. Um espírito? Eu perguntei, porque eu duvidava muito que isso fosse a coisa com a qual estávamos lidando. Sim, um dos meninos respondeu. É o que os leigos chamam de fantasma. Pelo amor de Deus, Lydia resmungou, enquanto massageava as têmporas. Confundindo a frustração de Lydia com o desespero, Craig apressadamente retomou seu discurso. Nada temam, senhoritas. Nós iremos cuidar de vocês. É verdade que os espíritos podem ser uma baita dor de cabeça se vocês não sabem como lidar com eles. Mas é por isso que vieram até nós, né?
Suicídios quase sempre terminam com fantasmas raivosos, vingativos. Eles procuram se vingar. Se vingar de quem? Dos outros estudantes. Talvez esse espírito tenha sido forçado a tirar a própria vida e agora atormenta os outros. Escuta. Nós podemos cuidar disso para vocês agora mesmo. Tudo que pedimos em troca é uma pequena doação para a nossa sociedade. Craig continuou. Nós honestamente não tínhamos percebido como aquele quarto estava com essa atividade toda. Isso é muito excitante. Ótimo. Bem, obrigado pelo seu tempo, Lydia disse, enquanto segurava minha mão e me puxava para fora da sala. Você quer deixar algo combinado para este fim de semana? Quer saber? A gente te liga. Ela continuou me arrastando com um olhar cansado no rosto, e não falamos nada até estarmos quase chegando no prédio da administração. Olha, não é que eu esteja discordando de você, mas... Becca, por favor, me diz que você não acreditou naqueles idiotas. Então, você acha que tem Eu estava embaraçada apenas de dizer tal palavra. Apenas de pensar sobre aquilo. Parecia tão ridículo. Um fantasma? Bem, eu não tenho ideia, mas eles também não. Aquele cara não tem ideia do que estava falando. Abaixei meu capuz enquanto entrávamos na fila para a recepção do setor de residência. Tá bom, ok. Deixa eu colocar desta forma então. Eles estão brincando de caçadores de fantasmas e nós estamos vivendo a droga do exorcista. Dá pra você me entender? Tá bom. Eu suspirei. Então, o que você quer fazer? Continuar dormindo com nossos namorados até que sejamos realocadas? Eu só quero que isso acabe logo. Lydia cruzou os braços e olhou fixamente para a frente. Eu também quero que isso acabe logo, mas... mesmo que viver ao lado daquele quarto não fosse exatamente assustador, com toda certeza era um incômodo.